Está gravando. Tela cheia? Tá sim. Tá, Sim. então eu vou começar, tá? Bom, pessoal, meu nome é Graziela, eu sou formada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar, fiz especialização em Gestão Pública aqui também, mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, e trabalho aqui na Biblioteca Comunitária desde 2006, e a minha maior parte de experiência é no Departamento de Referência, que é o Departamento de Atendimento ao Público, que ministra esses cursos de treinamento. Tem mais gente pedindo para entrar, tá? Eu vou parar. Esses cursos de educação do usuário, de treinamento e tal, que são esses, a gente tem vários, né? Tem da normalização ABNT também, mas o que a gente tem mais solicitação são esses de pesquisa online, né? Para revisão de literatura nas bases de dados e nos periódicos científicos, tá? Então, esse eu fiz mais voltado para a área da saúde no geral e para a área de terapia ocupacional também, né? Que já é uma área mais recente, que tem uma literatura menor, né? Então, vai ter muita coisa da área da saúde para vocês. Bom, a revisão de literatura, o levantamento bibliográfico, ele... O que é a revisão de literatura, né? É esse levantamento bibliográfico, é você pesquisar todas as publicações, tudo que já foi publicado no meio científico, né, sobre aquele assunto que você vai pesquisar, porque o intuito é você acrescentar uma novidade na ciência, né, no desenvolvimento científico. Não é reinventar a roda, né? Então, você tomar conhecimento de tudo que foi publicado. Infelizmente, a gente sabe que alguma coisa se perde, né, nesses registros aí históricos, mas, assim, pesquisar, fazer esse levantamento bibliográfico, essa revisão de literatura, para, a partir daí, você acrescentar algo de novo, né, fazer a ciência caminhar. Bom, alguns critérios de confiabilidade da informação científica. Tá? Então, nós temos que ter bom senso no uso dos sites, tem que verificar a procedência, a atualidade, né? Tomar muito cuidado, né, nos últimos tempos com as fake news, procurar esses sites de checar, né, a veracidade da notícia, né? E verificar a procedência não só da informação escrita, como também dos seus autores, que são os responsáveis intelectuais, né? Qual que é o currículo, qual que é a formação acadêmica deles, né? Qual que é a vinculação profissional, histórico profissional, a que instituições eles estão vinculados, eles representam, são representantes de empresas privadas, de órgãos públicos, de associações científicas, agências financiadoras, né? Então, sempre procurar verificar essa procedência, de onde que vem, né, a fonte de tudo isso, não só do texto, como a fonte, a pessoa, né, que está produzindo aquele conteúdo. A revisão por pares, que é um critério básico da ciência, né? Qualquer artigo científico, para ele entrar num periódico científico, ele precisa passar por esse corpo editorial, que são os pares, os membros da área, que vão avaliar a qualidade, né, do artigo e se ele atende os critérios daquele periódico, para ele poder entrar. Então, esse é um critério básico para você conseguir inserir o seu artigo num periódico científico. E aí a gente tem também alguns índices que são de avaliação da qualidade da produtividade científica, alguns índices que a gente chama de índices bibliométricos, né? E eles, na maior parte, eles são matemáticos, tá? Porque averiguar a qualidade de uma forma subjetiva, abstrata, é muito mais complicado, né? Geralmente, eles são índices matemáticos, né? Tem o FI, que é o fator de impacto, e o QALYS da CAPES. O QALYS é aquela pontuação com letras das revistas, né? Que os programas querem que os alunos
publiquem, consigam publicar em periódicos que tenham uma nota maior, isso é uma coisa nacional, Brasil, né? O fator de impacto já é mais internacional, e o fator de impacto é o índice bibliométrico criado dentro da base de dados Web of Science da editora Clarivate, atualmente, que antigamente era da Thomson Reuters, né? Que mede aí as citações das revistas, dos artigos e tal. Então, índice criado dentro da Web of Science em relação aos periódicos que estão lá, que estão indexados lá. Não avalia periódicos que são externos, né? E tomar muito cuidado com outro ponto que eu acabei me colocando aqui, que são as revistas predatórias, né? Eu sei que tem revistas indianas, geralmente internacionais, que elas ficam querendo, assim, pagou, publicou, não tem muito critério, né? Elas querem soltar artigos, né, ter números, mas não tem qualidade, né? Então, tomar cuidado, são revistas que não entram nessas pontuações, né? Não são periódicos sérios, né? Meio parecido com esses livros também, que querem publicar de graça, né, que ficam mandando e-mail, tem isso também, né? Mas em termos internacionais de periódico, essas revistas predatórias. Bom, então, onde buscar as informações confiáveis, em que fontes de informação, né? Em que locais que a gente deve pesquisar para fazer a revisão de literatura e levantamento bibliográfico, tá? Bom, nas bibliotecas, tá? Seja a biblioteca física com material impresso e nas últimas décadas a gente tem essa opção da internet, né, do virtual, do digital, né? Então aqui na BCO a gente tem o acervo físico de livros impressos, né, o acervo local. Nós temos a possibilidade do empréstimo entre bibliotecas, que eu coloquei o logotipo ali do EIB, a gente consegue emprestar livros físicos de outras bibliotecas, tanto aqui na cidade, como até em outros estados, outras cidades. Eles vêm para o SEDEX, tá? E o aluno fica mais ou menos uns 10 dias úteis com o livro, dá para renovar também, tá? Então, tem essa possibilidade de emprestar livros que a gente não tem aqui, livros não somente científicos, né, mas os que são mais pedidos são esses. E até livros que estão nos outros campos da UFSCar e que não está aqui, tá, e vice-versa. A gente tem um serviço de comutação bibliográfica, que é para pedir cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso online, porque, assim, acesso físico às revistas está acabando, né, essas revistas vão ser doadas, vão para descarte, a gente não vai ter lá mais no piso 4 da biblioteca, para quem já entrou aqui, os periódicos impressos, né? A gente só vai ter online. E nem tudo que existe online a gente tem acesso pela assinatura do portal de periódicos da CAPES do Governo Federal. Algumas revistas, alguns artigos, a nossa assinatura não cobre. Aí a gente tenta conseguir uma cópia desse artigo com outras bibliotecas, tá? No Brasil e até no exterior. Aí tem que mandar um e-mail para o serviço de comutação, que é comigo também, né? E aí a gente tenta conseguir uma cópia que geralmente é gratuita. Se a gente não consegue gratuita, a gente tenta conseguir pelo sistema do Comute, né, que é um sistema nacional, que tenta conseguir cópias de artigos no Brasil e no exterior. Pelo valor de R$ 2,20 a cada 5 páginas, que vocês têm que acertar aqui no departamento de referência, tá? E manda a referência completa do artigo por e-mail. E assim, hoje em dia, então, assim, praticamente todas as bibliotecas a gente não tem mais aquele catálogo de fichas impresso, manual, os catálogos são tudo online, o software do nosso catálogo é o Pergamon, que vocês conseguem acessar através do site, já tem um link lá para o Pergamon, onde vocês conseguem ver todo o material que a gente tem, assim, de livros, né? Ainda não temos a ferramenta de descoberta que faz uma varredura mais geral, né? Mas vocês conseguem ver todos os livros que a gente tem, as teses e dissertações, tá? E tem a base de dados de normas da ABNT, da editora Target, que está integrado também, vocês têm acesso, só que para ver as normas da ABNT tem que entrar com a senha, tá?
Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu tenho, eu não entendi, Graziela, como é que a Oi. gente pode acessar o Pérgamo? Então, vocês entram no site da biblioteca, bco.fiscar.br, ali, aí vai ter vários links, assim, do lado esquerdo, né? Aí um dos links chama Pergamo, que é o nome do software do catálogo online. Clicando ali, você já cai nessa telinha que eu printei aqui, que é a tela onde você busca os materiais do acervo. Aí vocês vão ter a visão de uma parte do que a gente tem. Os livros impressos, as normas da BNT, mas não é tudo. A gente tem também coleções de materiais online que vão estar no portal de periódicos da CAPES. Tá? Acho que ficou claro. Sim, obrigada. Tá. Bom, aí aqui alguma coisa do nosso acervo digital virtual, né, que começou aí nas últimas décadas. A gente não tem mais só o que é impresso, né? Não tem mais só os livros físicos. A gente tem acesso à biblioteca virtual da Pearson, né, da editora Pearson. A maior parte são livros técnicos e científicos de várias áreas, né, que vocês conseguem acessar ali pelo Siga com a senha, tá? Nós temos e-books assinados pela UFSCar que estão dentro da biblioteca virtual da Pearson e estão dentro do portal de periódicos da CAPES também. Geralmente esses livros, esses e-books são picados em capítulos, é difícil ele estar inteiro, geralmente ele está por partes, né? Tem algumas bases de dados, que nem da Springer Link, que ela põe ali os capítulos junto e tem um botãozinho que você baixa o e-book inteiro, mas nem todas têm esse recurso, tá? O repositório institucional, que é o RI, a gente tinha a biblioteca digital de tese e dissertações, que aí mudou agora para o repositório institucional, que é para reunir toda a publicação científica de todo mundo da UFSCar, todo mundo que passou por aqui, né? Antes tinha só as teses e dissertações, o PDF na íntegra em acesso aberto para quem autorizou, que nem todo mundo é obrigado, porque às vezes a pessoa vai patentear alguma coisa que aqui cai em domínio público, se autorizar colocar aqui, né? Então não é obrigado, nem todo mundo autoriza. Mas, teoricamente, tem as teses e dissertações de quando começou esse projeto, as mais antigas geralmente estão em papel, precisa entrar em contato com o pesquisador para ver se ele autoriza para digitalizar e inserir aqui. E, recentemente, estão sendo incluídos os TCCs, né, de graduação, os trabalhos de conclusão de curso, as monografias, que ficavam impressos aí, perdidos nos departamentos, agora eles estão sendo digitalizados e inseridos aqui, tá? Os artigos científicos também começou, e mais recente os dados de pesquisa, tá? Que os trabalhos acadêmicos geram, e alguns pesquisadores têm interesse de deixar, e aí está com o nome de dataset lá, quando vocês pesquisarem, né? ri.fiscar.br, tá? Os dados de pesquisa também para serem reaproveitados, né? Um volume grande de dados que foram gerados. E a gente tem as normas da BNT, o PDF online, que é uma base de dados, essa sim é integrada com o Pergamo. Você vai lá pesquisar um livro no catálogo Pergamo, tem como pesquisar ali a norma. Para abrir a norma, vai ter que entrar com uma senha que vocês têm do Pergamo, de aluno, né? E aí vocês conseguem abrir a norma, não consegue fazer o download do PDF dela, nem imprimir. Você só baixa, tá? Então é isso. Bom, dúvidas vocês podem ir me chamando, né? E eu vou respondendo, até prefiro que já vão perguntando, tá? Porque às vezes no final esquece, tá? E eu vou continuando. Aí, como a gente está tendo muito esses materiais online, né? A gente criou esses tutoriais aí em PDF, manuais, tá? E aqui está um exemplo da cara de uns manuais que são produzidos por esse grupo do Capacite, né, que é um grupo de bibliotecários do CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, né, que coordena as bibliotecas de todos os campos da UFSCar. Então, foram criados manuais em PDF, como esse daí, né, tá a capa de um dos manuais. A gente tem vídeos também
nos canais da BCO e do CIB, tá? Tem tutoriais também na forma de vídeo, não só de manuais em PDF, que é para orientar os alunos, né, para terem autonomia e conseguirem utilizar esses recursos, principalmente os online. São tutoriais de uso dos recursos assuntos de informação online que a biblioteca dá acesso para vocês. Bom, portal de periódicos da CAPES. O portal de periódicos da CAPES foi uma iniciativa, né, da CAPES do governo federal de criar um portal com várias bases de dados, né, e para reunir a literatura científica mundial que o governo federal consegue assinar, porque tem muita coisa fora que a gente não tem acesso, o governo não teve dinheiro para assinar, né? Para reunir um único portal e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros. Então, ali não é tudo que existe, é o que o governo conseguiu pagar. Isso muda, não vou dizer tanto de ano para ano, mas de governo para governo muda bem, viu? Tanto que deixa de assinar, como que começa a assinar, tá? Eu tenho acompanhado há vários anos, quando entrou a última gestão do governo federal, mudou, agora que entrou essa nova, já mudou, tá? Muda. Base de dados que passa a assinar, que deixa de assinar, periódicos, revistas que passa a assinar ou deixa de assinar, em várias áreas tem mudança, tá? Então, assim, a grosso modo é isso, cobre várias áreas, né, do conhecimento, inclusive, assim, artes, literatura, teatro, que são áreas que têm uma literatura muito menor, né? E áreas mais antigas, sei lá, química, matemática, tem muita coisa, educação, tem muita coisa, então varia. A área de TO, como é uma área mais nova, e uma área menor, por ser mais recente, ela está junto com fisioterapia, que é uma área correlata, né? E, por exemplo, medicina, que é uma área antiga, subdivide em todas as especialidades, né? E aí, assim, a grosso modo, são várias bases de dados, tanto bases de dados especializadas, né, em determinadas áreas do conhecimento, como as multidisciplinares, que cobrem várias áreas, né. A grosso modo, o que essas bases de dados mais têm são revistas científicas, os periódicos científicos com artigos científicos. Mas não tem só isso, tem teses e dissertações, tem normas técnicas, tem patentes, tem eventos, proceedings, e outros tipos de materiais específicos dependendo da área, tá? Bom, isso é um pouco do que eu já falei aí para vocês, tá? Tem materiais nacionais também. O que tem, na verdade, no portal periódico da CAPES, a maior parte é literatura científica, né? Então, a maior parte vai estar em inglês, são periódicos internacionais. A gente tem artigos, inclusive, de professores da Federal, daqui da Federal, da UFSCar, de autores brasileiros, mas geralmente vai estar em inglês, né? Porque para entrar o artigo numa base dessa, o artigo vai estar em inglês, né? Geralmente. E nos últimos anos, o que a gente tem recomendado é de já escrever em inglês, né? Com inglês técnico, né? Não deixar para traduzir no final, né? Ou pagar, como eu costumo, alguém para traduzir no final, né? Aí a gente tem o meu espaço ali, que é para você criar um perfil dentro do portal de periódicos da CAPES para salvar os históricos de pesquisas, palavras-chave que você usou, né, as pesquisas que você fez. E em cada base dá para você criar um perfil também, tá? E acessar pelo acesso CAF, que a gente tem um tutorial no site da BCO, no site da SIM, da Secretaria de Informática também tem, tá? O acesso CAF, Comunidade Acadêmica Federada, ele é nacional, né? Então, você consegue acessar, não precisa estar aqui, né? É um acesso remoto. E tem que se logar, você escolhe lá a universidade, depois entra com a sua senha, tá? E aí você loga e entra e ele vai dar ali. Por quê? Tem que logar, porque tem algumas coleções que são assinadas que só quem é da comunidade UFSCar tem a senha que pode usar, tá? O que está em acesso aberto está em domínio público. Qualquer pessoa na internet não precisa de senha, não precisa ser da comunidade da UFSCar, consegue acessar, né? Essas são as bases, os periódicos de acesso aberto.
estão em domínio público. O resto que é assinado tem que logar com essa senha. E a nossa assinatura não tem acesso a tudo, tá? Vocês vão se logar e vai ter artigos que vai pedir para comprar em dólares ou em libras, a gente não tem acesso mesmo com a senha. Nossa assinatura não cobre, tá? Aí a gente tenta conseguir uma cópia do artigo pelo sistema, pelo serviço de comutação. E algumas bases assinadas, por exemplo, como a Web of Science, a Scopus, que são bases multidisciplinares e são as mais conhecidas, elas são assinadas, mas a assinatura só dá direito ao resumo, tá? Não dá direito ao texto completo, tá? Então, é assinada, mas a assinatura só dá direito ao resumo, tá? Então, tem isso também. Bom, ali na busca de acervo, vocês podem buscar por assunto, por palavra-chave, que de preferência em inglês, porque a literatura científica internacional, a maior parte do inglês, né? Você consegue pesquisar pelo nome da base de dados ou pela editora científica dela, pelo livro, né, que no caso os e-books, e os periódicos, que são os serviços científicos. Você pode buscar pelo ISSN ou pelo título dela, os journals, né? Ô, Graziela, Oi. eu já estou fazendo uma busca, inclusive já até falei com você. E aí, o meu tá dando muito artigo que não é aberto, que é da American Journal. Ele não tenho acesso. Eu consigo pedir solicitação para você tentar? É isso? Como é que é isso? Consegue. Eu vou até colocar aqui no chat, tem o serviço de comutação, que é comigo também, que vocês podem mandar a referência completa dos artigos, para eu tentar localizar alguma cópia no Brasil, no exterior, ou pedir pelo sistema Comute. Tá? Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. Mesmo que a gente use o CAF, podem ter artigos que a gente não tem acesso, e aí a gente manda um e-mail nesse comutação para você tentar entrar em contato com outras instituições para a gente. Isso, porque assim, mesmo que o governo federal assina, a gente não tem acesso a tudo que existe, ele só assina o que ele tem condição de pagar, porque essas assinaturas, as anuidades, né, dessas assinaturas são caríssimas, é só a instituição que consegue comprar, né? Aí o governo federal assina esse pacote para as universidades federais. A USP, a Unesp, como é estadual, muda um pouco os acessos, e muda também de acordo com as áreas de cursos que aquela instituição, aquela universidade tem, né? Então, a gente não tem acesso a tudo que existe. E algumas bases, mesmo a gente tendo acesso pela assinatura, só tem acesso ao resumo, não tem acesso ao texto completo. Tá? E aí, você precisa de um texto completo de um artigo que não consegue de jeito nenhum, aí me manda a referência completa do artigo para o serviço de comutação naquele e-mail, que eu tenho que conseguir uma cópia no Brasil, ou no exterior, ou pelo sistema Comute. Bom, ficou claro? Ficou. Obrigada. Não. Sobre essa parte aqui, tem um vídeo que eu fiz num evento online que a gente fez na pandemia, em 2020, que é uma oficina de pesquisa no portal de periódicos da CAPES. Está no mesmo canal do link da gravação desse vídeo que eu vou mandar para vocês. Tem lá esse vídeo também. E tem no canal da BCO, né? Vocês podem estar assistindo, que lá eu vou mostrando, assim, na prática, entrando e pesquisando uma base de dados por título, ou pela editora científica dela. Como editora, tem várias bases de dados, né? Eu pesquisando uma revista pelo título dela ou pela área, que dá para filtrar todas as bases de uma área específica, todas as revistas de uma área específica, tá? Bom, o CAF, que eu falei para vocês, que é o tutorial, que é a Comunidade Acadêmica Federada, o acesso remoto, né? Que vocês conseguem acessar de fora da UFSCar os conteúdos assinados com a senha de vocês de aluno dos sistemas da UFSCar.
E tem o tutorial no site da BCO e no site da SIM também, que é a SIM, que é a Secretaria de Informática, que provê esse serviço, né? Aí ali, ele acusando o acesso à Universidade Federal de São Carlos, quando você loga, né? Aí aqui eu fiz um filtro de bases de dados, as principais na área da saúde, tá? Já teve mudança agora que entrou esse novo governo, né? Em relação ao anterior. Eu coloco, por exemplo, a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, que é referência em termos de Brasil e América Latina na área de saúde, é acesso aberto. Essa daí geralmente não muda, né? E a Medline pela PubMed, também não, porque essa Medline é de acesso aberto. A outra, a terceira lá, que é pela editora Ovid, essa daí é assinada. Essa daí pode sair, né? A gente tem acesso a esses dois formatos da Medline, que são publicações diferentes, porque uma é gratuita, né? A outra é paga. A Cochrane, né? A Primal Pictures, que é essa base de dados de anatomia, que eu não sei se vocês conhecem, que essa que é de recursos audiovisuais, que é uma das mais interessantes que tem, e tem de várias especialidades da saúde, a odontologia, e acupuntura, e educação física, esportes, e todas as especialidades da medicina, e fonoaudiologia, fisioterapia, e ele tem todas as partes, nos mínimos detalhes do corpo humano, colorido, você consegue rodar, imprimir, dar zoom, mexe. É muito interessante essa base, tá? A Embase, que a gente ficou muitos anos sem ter, e o pessoal da área da saúde sempre falava nessa base, e ela entrou no governo anterior ainda, ela voltou. Muitos anos que a gente não tinha. A Ovid aqui no caso, a parte de periódicos com textos completos, é uma outra coleção da editora Ovid. A Clinics Collection, da editora Elsevier também, sempre que está entre parênteses, é geralmente a editora científica que vende a base, ou então o órgão público que proveu acesso, como na primeira ali da Medline, né, que é a Biblioteca Pública de Medicina Nacional lá dos Estados Unidos. A Carger, que é na área de medicina, tá? Revistas, periódicos, textos completos, e essa que ficou da área de enfermagem, a CN, que saiu assim na RAL, que era mais conhecida, ficou essa daí, tá? Na área de terapia ocupacional específico, assim, assinado pelo portal da CAPES, não tem, tá? Muito específica, assim. A gente geralmente passa essas que são referência para a área da saúde e sempre acaba cobrindo, né, todas as especialidades da área da saúde. E aqui, algumas bases de dados multidisciplinares que cobrem todas as áreas, né? O Cielo, que é uma base multidisciplinar, que é a que mais vai ter texto em português, tá? Geralmente recomendo assim para especialização, né? Mais em português e em espanhol, né? Pega mais Brasil, América Latina, o grosso assim dos países, é de acesso aberto, acesso gratuito, né? Tem muita coisa de autores nacionais, de periódicos nacionais. A Web of Science, né? Que é da editora Clarivate, que era a Thomson Reuters, né? Ela e a Scopus, que é da editora Elsevier, que a Scopus é concorrente, são bases referenciais com resumo, que eu comentei com vocês, só dá, mesmo assinada, só dá acesso ao resumo, tá? As referências ou resumo. A Web of Science é a base mais famosa do mundo, mais de referência. O fator de impacto, aquele índice bibliométrico que eu comentei lá na frente, é dela. Foi criada dentro dela para avaliar os periódicos que são indexados dentro dela, né? A Scopus é concorrente, né? Tem o mesmo perfil. A Science Direct, ela é mais para a área de ciências, ela é de Elsevier também, e ela tem os textos completos. Por isso que, às vezes, você vai pesquisar alguma coisa na Scopus e ela é uma base referencial com resumo, mas ela vai trazer algum texto completo no meio. Vai porque ela está puxando da Web of Science. Por os periódicos da CAPES linka todas elas. Então, ele vai trazer um texto completo no meio porque está puxando da Science Direct, que é da mesma editora, Elsevier, e está no pacote ali de assinatura do portal de periódicos da CAPES, tá?
Assim como no Web of Science também, você pesquisou lá, não é que vai vir só resumo, teoricamente sim. Vai vir alguns textos completos no meio, porque vai estar puxando de outras bases. Porque aí o portal faz essa varredura, linka e traz os que tem o texto completo para você naquela busca. Os journals da Sage, que são também de texto completo, e a Sage tem uma outra também, que elas fazem um botão lá que é de acesso aberto, que é o que está de acesso aberto, tá? Sempre eles têm alguma coleção ali que eles colocam, que é o que você pode indicar, de repente, para quem não tem assinatura, porque está em domínio público, tá? E a Springer Link, que é uma base multidisciplinar também, que sempre está oferecendo treinamentos online, uns treinamentos muito bons, inclusive, assim, de escrita científica, né? De uns temas, assuntos interessantes na área científica gerais, assim, né? E tem aquele botão que eu falei para vocês do que baixa o e-book completo, é uma das bases que tem. Eu já baixo o e-book inteiro, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Não. Então, agora eu vou começar a falar algumas coisas mais técnicas, de dicas, assim, técnicas de pesquisa nas bases de dados, sistemas de informação, né? Então, assim, a pesquisa simples seria aquela que é uma caixa de busca que vem do Google, uma caixa única de pesquisa, né? A avançada é aquela que tem as caixas e tem a caixinha combo com o operador booleano end or not que você escolhe. E tem a, vamos dizer assim, super avançada, que é aquela que tem a caixinha em branco que você digita a expressão de busca, a string, né, com os códigos ali dos campos para fazer pesquisa, tá? Aí depois eu vou estar falando de mais dicas, estratégias dos tesauros também, que são os bancos de palavras-chave. Bom, como selecionar os termos técnicos, científicos de pesquisa, né? As palavras-chave, os descritores de pesquisa. Então, de preferência, pesquisar em inglês, que inglês é a língua da ciência, de preferência o artigo também, se você tem intenção de publicar num periódico internacional que é indexado nessas bases mais famosas, de preferência já escrever o artigo em inglês, né? Em inglês científico, já tem surgido cursos recentemente nesse sentido. E para as pesquisas, fazer a pesquisa em inglês. É o mais garantido o rastreamento. Mesmo que o documento de patente, o artigo esteja na língua original e uma língua mais desconhecida, sei lá, em chinês, em árabe, enfim, sempre o título, o resumo, as palavras-chave vão estar em inglês, né? Então, sempre o mais garantido é pesquisar em inglês. O mais garantido de você chegar no documento, mesmo que ele esteja com uma língua original diferente, né? Você ter um rastreamento melhor em inglês, né? Usar termos científicos, que você vai extrair dos vocabulários, dos dicionários técnicos da área, da própria literatura, né? Que você vai lendo, o orientador vai te falar, né? Procurar elencar os sinônimos, mas sinônimos científicos, sempre evitando termos da linguagem natural, né, da linguagem usual, coloquial, né? Então, aqui, você vai rastreando, né? E os tesauros que eu vou falar depois também, tá? Então, o que é o tesauro? Eu usei ali um exemplo da BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde da Birene, que ela desmembra, né? Os tesauros antigamente eram publicados na forma de livrinhos, livretos de palavras-chave. É um banco de palavras-chave, de termos técnicos daquela área, geralmente eles são especializados numa área, e eles são organizados semanticamente assim, dos assuntos mais gerais e mais específicos, vai desmembrando que nem uma área, que nem uma árvore, tá? Então, por exemplo,
patologias, aí o sistema respiratório, desmembra todos do pulmão, todo tipo de problema de pulmão, todo tipo de problema de laringe, todo tipo de problema de nariz, aí vai descendo, né? Vai desmembrando que nem uma árvore, isso para qualquer assunto. Aí algumas bases de dados integraram isso dentro delas, né? E aí elas escolhem as palavras-chave que elas preferem, que elas acham as ideais para fazer pesquisa. Você vai consultar o tesouro da base, só daquelas que tem, porque muitas elas não apresentam o tesouro para você, a BVS apresenta. Você vai lá, pega os melhores termos de pesquisa que ela recomenda, que são esses que ela usa no tesouro, e vai jogar eles para fazer a pesquisa. Não jogar um que você acha, né? Então, aqui o exemplo do como chegar no tesouro do DEX, lá da BVS, né, da Biblioteca Virtual em Saúde da Birene. Tem o botãozinho ali, DEX/MESH, DEX de Escritores em Ciências da Saúde, que é o nome do tesouro, desse vocabulário controlado, desse banco de palavras-chave. E esse nosso, que é mais Brasil e América Latina, ele é baseado no MESH, lá da PubMed, que é da PubMed, Medical Subject Headings, cabeçalhos de assunto médico, tá? Aí ali o desmembramento, cada terminho ele vai ter uma ficha e ele vai ter a tradução dele, português, inglês, espanhol, a definição, que é importante por causa de problema de sinonímia, né? A definição, quais são os termos mais gerais, específicos, onde que ele entra, se ele tem subassuntos, se ele tem um assunto mais geral no qual ele está dentro, que assuntos relacionados a ele, cada termo vai ter uma ficha, tá? Acontece muito assim, um termo que caiu em desuso na literatura que não é mais para ser usado. Por exemplo, aluno portador de deficiência, não é mais para usar portador, aluno com deficiência. Então, geralmente nessas fichas, eles relatam os dead terms, que são os termos mortos que caíram em desuso, tá? Que a literatura evoluiu, não é mais recomendado usar aquele termo, tem que usar um outro mais moderno. Tudo isso geralmente vai estar a definição mais exata do conceito por causa de confusão de sinonímia, né? Então, a definição científica ali é bem clara daquele conceito. Tá? Aí, aqui, o tesouro lá na PubMed do MESH, tá? No qual o DEX é baseado, tá? Como você vai chegar nele, que você vai procurar ele na caixinha também, então você não vai chegar lá e jogar um termo da sua cabeça, na PubMed, você vai lá no MESH, que você descendo ali na setinha PubMed, ele vai ter várias bases, vários recursos. Você vai entrar no recurso do MESH, que é o recurso do tesouro, pesquisar a palavra ideal lá, para depois voltar na caixa de busca e jogar, né? E os tesauros têm o recurso também de remeter. Eles elencam todos os sinônimos daquele termo e falam, ó, evite usar esses, use esse, tá? Geralmente, se você digita um daqueles sinônimos, ele te joga para o termo certo. O problema é você digitar um sinônimo que não está cadastrado ali e ele, de repente, falar que não tem nada daquele assunto, mas, na verdade, tem, mas ele se refere com outro termo, com outros termos, que não o que você está usando, tá? Bom, continuando as dicas, né? Agora com relação a outras coisas, né? Procurar usar termos mais precisos e inconfundíveis, porque quanto mais genérico e comum o termo, mais resultados vai trazer, tá? Então, de preferência, usar sobrenomes de autores do que o prenome, tá? Evitar prenome abreviado, porque aí aumenta a chance de voltar, né, resultados. Usar os termos, um título comprido lá. Procura selecionar para pesquisa, se você está atrás de um artigo. Você vai digitar as palavras do título dele. Procura escolher as palavras menos comuns, porque quanto mais comum, genérica, mais resultado vem, né? Não precisa incluir artigo e preposição, né, essas palavrinhas pequenas. Não precisa usar acentuação e preferir sempre inglês, que é o idioma da ciência, é o que mais rastreia, tá? Os operadores booleanos, basicamente, AND, OR ou NOT, e tem uns outros de termo exato, aspas, de truncamento com sinais, e os de proximidade, que geralmente são usados nos recursos de busca avançada. Tá?
Bom, aí eu coloquei aqui um assunto, um exemplo de um assunto. Bom, então, como funciona a lógica dos operadores booleanos, né? A lógica de recuperação nas pesquisas. Quando você usa o AND, que geralmente você tem 2, 3 caixas de busca, lá na caixinha combo, se você der a setinha, aparece AND or not, né? Quando você escolhe o AND, você vai digitar um assunto na primeira caixinha e outro na segunda caixinha, né? O AND ele vai trazer menos materiais, ele restringe a recuperação. Por quê? Ele vai trazer documentos que necessariamente tenham que ter os 2 termos ao mesmo tempo. Tá? Quando você usa o OR, ele vai ampliar os resultados, vai trazer mais coisas, porque ele vai trazer documentos que tenham ou um assunto ou outro, pelo menos, ele vai trazer. Tá? O OR, ele é mais indicado para você pesquisar por sinônimos. Por exemplo, você vai pesquisar alguma coisa sobre Covid. Então, você coloca lá, Covid, or Covid-19, or SARS-CoV-2, or coronavírus. Ele vai rastrear tudo que existe, tá? De uma forma mais ampla. Tá? Ou quando é em outra língua também. Tá? Então, você manda pesquisar, por exemplo, Brasil com S, Brasil com Z, que estrangeiros que usam. Então, você usa o OR também. Ele amplia, você quer o mesmo assunto em várias línguas diferentes. Mas nas bases de dados, geralmente é melhor você pesquisar em inglês. Tá? E o NOT, que é excludente, que ele exclui que algum termo esteja presente. Então, ele traz documentos sobre aquele assunto, mas desde que não tenha aquele outro junto. Tá? Então, geralmente, vai diminuir também os resultados. Tá? Termo exato, né? Uma frase, um termo composto, ou que tem um artigo, uma preposição dentro, né? Você tem que usar a aspas para o termo literal, tá? E acho que esse daqui vocês estão mais acostumados no Google, né? Então, por exemplo, serviço preventivo de saúde, o D, ali, pessoa de idade, gestão da clínica, tá? Bom, o truncamento é esse caractere que você vai usar, tá? Ele muda de base para base, então sempre tem que ir lá no help, no tutorial, conferir se naquela base que símbolo que é. Em geral, é ou asterisco, ou cifrão, ou ponto de interrogação, tá? Às vezes muda de base para base. Então, você vai pesquisar uma palavra lá. Então, para você não importa o sufixo ou o prefixo. Aí, lá no sufixo ou no prefixo, você coloca o símbolozinho. Ou lá, que nem woman, women, né, que só muda plural singular aquela letrinha, você coloca lá também, tá? Esse caractere especial. Aí ele traz tudo que tem aquele radical, né? E no caso do prefixo e do sufixo. Com aquele mesmo radical, não importa o prefixo ou o sufixo. Tá? E o near, né? Que é o operador de proximidade, near ou W, barra N. N é um número que você vai colocar, né? Que são das palavras de distância. Você quer aquele termo e aquele. Por exemplo, você quer idosa e SUS com até 4 palavras de distância na frase. Né? Você quer SUS e idosos com até 3 palavras de distância no SUS. Muda também esse operador de acordo com a base também. Tá? Bom, o parênteses, geralmente a gente usa o parênteses e o colchetes, tá? Para fazer a expressão de busca, que é bom fazer a expressão de busca para explicar a lógica, principalmente ali no seu capítulo de metodologia, de como você pensou em usar as palavras-chave nos sistemas de informação nas bases de dados. Né? Então, você vai fazer uma expressão de busca, onde ela começa e termina num colchete. Dentro dos parênteses vão estar os assuntos, geralmente os sinônimos ligados por OR. Tá?
Por exemplo, Sistema Único de Saúde, OR SUS, que é a sigla. Brasil com S, OR Brasil com Z, né? O exemplo do coronavírus, Covid, OR Covid-19, OR coronavírus, OR SARS-CoV-2, tá? Vamos supor que você não quer pessoa velha, note, exclui aquele termo. Você monta ali a sua string, a sua expressão de busca, que geralmente é a que você vai jogar lá na busca super avançada da caixinha em branco das bases, né? Quando você for fazer a expressão. Mas nem sempre precisa chegar nesse nível. Geralmente, o nível da avançada, que é as caixas de busca, caixinha como, geralmente já serve. É bom fazer essa string para você também entender melhor, explicar melhor na sua metodologia, a sua lógica de pesquisa, de uso dos termos, de rastreamento. Ô, Graziela, pode Oi. falar de novo dos parênteses? Eu não entendi. Tá. É que eu não coloquei aqui o colchete, né? Geralmente, essa expressão de busca, essa string, que eu recomendo os alunos montarem no capítulo de metodologia, né? Ou fazer uma tabela relacionando os termos, mas é bom fazer uma string que ela vai começar e terminar com colchetes, né? Não com parênteses, que é onde ela começa, ela termina. É um colchete de abertura e um de fechamento. Dentro vão estar os blocos de parênteses, que são os blocos de assuntos geralmente ligados por end. Um assunto e outro, né? Nesse caso, usou not porque está querendo excluir tal assunto. Dentro dos parênteses vai estar o mesmo assunto, geralmente são sinônimos. Então, por exemplo, Sistema Único de Saúde, OR SUS. Ou, por exemplo, você quer Brasil com S ou com Z, o exemplo que eu dei do Covid. Ou, por exemplo, em línguas diferentes, tá? Tal assunto em línguas diferentes. Aí você vai usar dentro os colchetes. Deu para os colchetes não, os parênteses. Deu para entender? Sim, ficou claro agora. Tá. Bom, aqui são os filtros, tá? Os filtros, geralmente, no portal de periódicos da CAPES tem, para tentar dar uma facilitada, e nas bases de dados tem. Eles são filtros que procuram dar uma refinada nos resultados e facilitar a sua vida. Ele te divide ali por ano, por idioma, por universidade, por nome de autor, por periódico, por tipo de material, tá? Por país, por área, subárea de conhecimento. E aí, assim, conforme se aprofunda na área, quando é área de saúde, aí divide lá por faixa etária. Pesquisa foi feita com criança, ou com adulto, ou com idoso, o tipo de estudo na área de saúde, se foi diagnóstico, prognóstico, enfim, dependendo da área, ele dá mais tipos de refinamento para facilitar para os pesquisadores específicos daquela área, tá? Mas, no geral, são esses tipos de refinamento. Inclusive, recentemente, o que está em Open Access, que tem acesso aberto em domínio público, que qualquer pessoa na internet tem acesso a esses materiais, tá? Bom, resumindo sobre os operadores booleanos, né? Agrupe seus termos por semelhanças, utilizando o conector OR, né? Por semelhança de ser sinônimo, ou de mudar de língua, né? Ou de pequenas mudanças de letra. Junte esses grupos formados por operador end, geralmente são blocos de assuntos diferentes, né? E se você quiser excluir algum assunto que você não quer que venha no meio, você usa o NOT, que é esse operador de exclusão, tá? Bom, aquilo que eu já comentei com vocês é que tem muita coisa que eu já acabo falando antes, né? E depois que eu chego no slide. Sempre não esquecer, todas as bases de dados, elas têm esses tutoriais, que a gente chamava antigamente de help, que tem dicas de pesquisa neles, tá? Dicas de pesquisa naquela base, porque às vezes algum detalhezinho muda, como eu falei, aquele operador de truncamento lá. Em umas é o asterisco, em outras é o cifrão, em outras é o ponto de interrogação. Então, é sempre bom dar uma checada nesse campo aí, que tem algumas dicas específicas daquela base. Porque aqui, como a gente atende cursos de várias áreas, a gente dá dicas gerais, genéricas, tá? Então, sempre tem que dar uma conferida ali. Se você vai fazer muita pesquisa naquela base do seu trabalho, vai lá no help, no tutorial, e dá uma olhada nas dicas de pesquisa, que às vezes sempre tem algum detalhezinho, tem algumas bases mais modernas que elas têm recursos diferentes das outras.
Tem uma do Engineering Village lá, da Compendex, que ela tem as nuvens de tags, que são os assuntos que os pesquisadores mais têm pesquisado, digitado, fica as nuvenzinhas, aí você clica numa palavra, ele puxa todos os artigos daquele assunto. Então, tem alguns recursos que algumas têm e outras não, tá? Como eu falei, aquelas dos 10 termos mortos, em desuso, tem na base da ERIC, que é uma base especializada em educação, né? Para alertar desses termos que não devem ser mais usados, que historicamente a literatura científica da área evoluiu, não é mais recomendado, né? Os tesauros é para ter, mas nem todas têm isso, tá? Bom, o Google, a gente colocou aqui o Google Acadêmico, que é o Scholar, né, que é o que a gente mais recomenda de vocês pesquisarem. Porque o Google normal, ele não tem critério científico. Ele pesquisa em qualquer lugar, em páginas pessoais, em coisas que não têm aqueles critérios de confiabilidade da informação científica. Agora, o Google Acadêmico tem. Ele só vai pesquisar em bases de dados e repositórios institucionais científicos. Então, para pesquisa acadêmica, é melhor pesquisar no Google Acadêmico. E ele respeita os direitos autorais, né? Então, se aquele artigo não está em acesso aberto, ele vai te bloquear e falar que aquele artigo tem que ser comprado, né? Agora, no Google normal, é o que está, os PDFs pirateados, o que está fora das leis de direitos autorais. É o que está no Google normal, né? Bom, aqui as referências, e aqui os contatos nossos, o e-mail do atendimento, que é o e-mail geral, aqui da chefia do departamento, né, do setor aqui de referência de atendimento ao público, o site da BCO, as nossas redes sociais, onde a gente publica, né, os eventos e tal, e o canal do YouTube, que tem os tutoriais que eu falei para vocês, tem o canal da BCO e do CIB também, que é o Sistema de Bibliotecas, que coordena as bibliotecas de todos os campos. Tá? Aí, eu não sei se vocês querem fazer, se alguém deixou para perguntar no final, se ficou alguma dúvida. Eu tenho mais uma pergunta. 3 escritores, eu uso sempre and ou posso usar entre vírgulas? Ou não muda nada? Não, não precisa. Quando você está digitando lá nas caixas de buscas, não precisa colocar vírgula. Você Tá. procura colocar cada um numa caixa, porque nos últimos tempos você consegue adicionar mais campos Tá. nas bases, ali, mais campos de pesquisa. Então, você vai aumentando e vai jogando cada palavra. Tá? Graziela, enquanto eles pensam um pouquinho, não sei se vai aparecer outra pergunta, mas eu acho que sempre para a gente é recorrente os alunos questionarem a questão da definição da base de dados, né? Qual é a melhor base de dados e a partir de que critérios que a gente adota isso? E aí acho que uma estratégia é a gente entender, por exemplo, quais as bases de dados têm um maior volume de periódicos da terapia ocupacional indexados. Esse é uma variável. Quais seriam outras dicas assim que a gente pode pensar para esse processo de seleção, de escolha? Então, naquele vídeo que eu fiz lá no canal da BCO, que tem no canal também que vai mandar esse vídeo gravado, que é uma oficina de pesquisa prática no portal de periódicos da CAPES. A hora que vocês entram no portal de periódicos da CAPES e pesquisam uma base de dados pelo título, por exemplo, a Scopus, Web of Science, qualquer base, a BVS, vocês vão pesquisar, ela vai aparecer lá. Aí vai estar na frente falando se ela é de textos completos, referenciais com resumo. Aí tem um botãozinho ali do lado, que logo vocês vão ver, que é das informações mais detalhadas, que vai falar a sigla dela, de que país que é, quando ela foi criada, em que ano, e vai falar que áreas que ela cobre, né? Ali vai estar, por exemplo, cobre ciências da saúde e terapia ocupacional. E também, quando você faz o filtro de área,
seja o filtro de base de dados ou de periódicos, você filtra lá. É que TO vai estar junto com o físico. E como a TO é uma área mais nova e a correlata da física, eles juntaram. Né? Então, vai vir misturado, FIS e TO. Mas o portal de periódicos da CAPES filtra para vocês as bases de dados que cobrem a área de TO e os periódicos também que cobrem. Né? E vocês também podem lá, por exemplo, lista de periódicos, filtro de periódicos, vocês podem colocar lá, Occupational Therapy. Aí ele traz todas as revistas que tem essa palavra no título, tá? Que deve ser a maioria do que tem. Pode ser que uma ou outra esteja com o nome de Rehabilitation e Escape, por exemplo, mas em geral, quando é da área de TO, geralmente está com um desses dois nomes, essas palavras assim em inglês, né? Seria um dos critérios mesmo, as bases que mais têm periódicos, os periódicos mais especializados também, que seriam de mais qualidade, que são mais especializados na área, do que alguns que pegam mais áreas junto, né? Também seria um critério. Tá ótimo. Alguém mais, turma, queria fazer alguma colocação? Estou entendendo que não, Graziela. Todo mundo preencheu o link da lista de presença? Deu certo? Tá. Aí depois a gente manda o certificado e manda o vídeo que a gente vai colocar no YouTube, né? E aí, se vocês puderem assistir esses outros vídeos que eu falei no canal do YouTube, do YouTube da BCO, do CIB também, né? E a gente tem também as orientações individuais, que são os treinamentos individuais, que a gente atende. De preferência, melhor o aluno sozinho, né? Tem uns, às vezes, que é o orientador junto, ou quando vai escrever um artigo, vem mais pessoas do artigo, né? Que aí a gente faz uma coisa mais focada, não é com slide, aí é o aluno que projeta o trabalho para mim, é outra dinâmica. Né? Eu vou analisar o trabalho, então o aluno projeta para mim o rascunho dele, o boneco, o capítulo de metodologia, ele entra na base e eu vou acompanhando e falando, porque se eu entro, eu já estou acostumada, eu vou acabar indo mais rápido. Então, o aluno que entra e eu vou falando, né? E ele projeta a tela dele para mim. Então, é uma coisa mais focada, mais personalizada. Se vocês precisarem, a gente atende docentes, técnicos da UFSCar e alunos, né? Desde a graduação, estão fazendo iniciação científica também. Tem um formulário no site da Jamile, que ótimo voo. No site da BCO que vocês podem preencher para solicitar isso, porque o treinamento em grupo é o professor que pede para a turma ou para o grupo de pesquisa, né? É o professor que tem que pedir. Agora, esse individual, o próprio aluno pode pedir até da graduação, da especialização, né? Sendo da comunidade da UFSCar, e pode vir de 1, 2, 3, até uns 3 alunos, assim, tá? E aí já traz alguma coisa, geralmente eu já mando os links desses vídeos para assistirem, né? E a Kátia fez mesmo, né? Lembrei dela, do Rio de Janeiro, né? Lembrei que foi recentemente. A Kátia fez já. E aí vocês projetam para mim, e dúvidas gerais que tiverem, alguma dica até que eu puder dar, da minha experiência, né? Pode projetar, das normas da BNT também, a gente dá uma olhadinha no trabalho, algumas dúvidas, a pessoa já está concluindo, né? É eu e a Lívia, que é outra bibliotecária, que é chefe do departamento. É nós duas que damos esses atendimentos, tá? E os individuais é só solicitar lá pelo formulário. E os em grupos é assim, mais com slide, depois a gente joga no YouTube. E o individual, a proposta é essa coisa mais personalizada mesmo. O aluno projeta, a gente vai falar do tema dele, focado, ele que vai entrar ali, né, outra dinâmica. É interessante fazer os dois, né? Principalmente quando você está começando o mestrado, o doutorado, né? Eu falo muito da questão da disciplina do tempo, porque eu já peguei gente em desespero, já com coisa tudo atrasada, tendo que pedir prorrogação. Aí todas essas dicas de pesquisa, você precisa de tempo, você precisa tabelar, salvar histórico, né? E aí é duro. Então, a gente já vai dando essas dicas aí.
A intenção, futuramente, era que isso se tornasse uma disciplina nos cursos, né? Uma coisa que há anos a biblioteca pensa que isso se tornasse uma disciplina obrigatória, tipo uma disciplina de metodologia nos cursos, já quando o aluno, principalmente, entra no mestrado, teria que ter. Na verdade, até na especialização, né? A gente é procurado por muita gente está fazendo IC ou TCC também, mas seria interessante, assim, já ter isso, né? Agora, o individual é mais difícil atender a demanda, porque é aquela coisa mais personalizada, né? A gente tenta acompanhar. Dali uns tempos, se quiser marcar de novo também, né? A gente marca que às vezes mudou a rota do trabalho, né? E dúvidas pequenas, pontuais, vocês podem mandar. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, porque aquele do atendimento é da Lívia, que é a chefe do departamento. O meu atendimento para dúvidas assim pequenas, específicas, é o Gmail do atendimento aqui. Eu vou deixar aqui no chat, se vocês quiserem mandar dúvidas específicas. Quando acumula muita dúvida, precisa conversar, é melhor marcar o treinamento individual, né? Eu vou deixar aqui. Dúvidas pequenas, assim, né, já para resolver e caminhar, vocês podem mandar. Acho que a gente tem aí diversas oportunidades para estar fazendo, né, uso de trocas aí dos conhecimentos da Graziele, das ferramentas que a universidade nos proporciona. Todo mundo registrou aí, acho que são, o que ela está disponibilizando aí, os links, acho que são canais importantes. Tudo bem, pessoal? Acho que foi um dia denso, né, de informações. Podemos encerrar? Então, te agradecer, Graziela. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua explanação. Qualquer coisa a gente entra em contato e certamente eles vão agora fazer aí as buscas, né? E acho que muito deles os agendamentos aí para essa questão mais individualizada. Tá certo, então. Tá certo, gente. Qualquer coisa vocês escrevam ou agendem, tá? Muito obrigada. Obrigada. Turma, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Por e-mail a gente vai encaminhar os textos da aula e vai ser lá no departamento, tá? Então, bom descanso. Obrigada, Graziela. Obrigada a vocês também. Até mais. Obrigada, Tchau. tchau.